Hoje o Terra Incógnita volta com um pequeno subprograma que foi criado bem no começo, há uns 3 anos, chamado Quebrando a Primeira Diretriz. Essa primeira diretriz, eu já falei várias vezes para você, na verdade o que mais acontece aqui é que nem episódio de Star Trek, né? Ela sempre é quebrada. Ela existe para ser quebrada. Na verdade, a primeira diretriz seria falar somente de livros e de livros estrangeiros para apontar possibilidades de leitura para vocês e para editoras que por acaso estiverem vendo que se interessem em publicar no Brasil. Eu faço o Quebrando a Primeira Diretriz justamente porque às vezes eu vejo um filme, uma série, um quadrinho que me deixa impactado e eu digo, preciso falar disso um pouco. Uma coisa que nos últimas semanas, últimos 10 dias, acho que não chega a ser 10 dias, as pessoas têm falado muito na minha timeline das redes sociais, é a série do Netflix Love, Death and Robots. Essa série foi produzida pelo Tim Miller e pelo David Fincher. E é o que todo mundo está falando. Né? As pessoas quando escrevem artigos aí para sites nerds e cultura pop têm falado muito disso. Ok, tá certo, são dois produtores de peso. O problema é que quase ninguém está falando que nos créditos vocês vão descobrir que metade dos contos é escrito por metade dos episódios é escrito com base em contos de autores de ficção científica recentes. São contos que têm mais ou menos 10 anos de idade, às vezes um pouquinho mais só. Então você não vai ter contos antigos aí, e não que isso seja um problema, mas assim, é interessante ver que a gente está fugindo de parâmetros, né, mais antigos e colocando autores mais novos. Já vi umas pessoas reclamando dessa série porque ela tem um pouco de objetificação da mulher. Eu acho que isso acontece basicamente só em um ou dois episódios. E mesmo esses episódios são críticos, isso é feito de maneira crítica, não é de maneira elogiosa. Mas uma coisa que eu aponto, que eu percebo que é muito pertinente é que praticamente não tem autoras dos contos originais ou dos roteiros. Tem, eu acho que uma escritora que adaptou uma das histórias do John Scalzi. Eu não lembro qual é, se é o Três Robôs, acho que sim. Então, o que eu quero fazer agora é justamente começar falando para vocês. Eu vou abrir aqui mais um recurso na web para a gente poder ficar, né, poder fazer um bate-bola legal de o que acontece aqui para mostrar para vocês os créditos de cada uma dessas histórias. Então, vou tentar não dar spoiler, mas acho que é meio complicado aí. Só para poder dizer para vocês o que é que vocês podem esperar dessa série se vocês ainda não viram, né, essa série. Então vamos lá. Parece que acabei de ver aqui também uma notícia também que existe uma ordem de episódios do Netflix que é alterada de acordo com vários parâmetros. Estou vendo aqui no Tecmundo dizendo que essa ordem é dependente se você a orientação sexual é gay ou straight, mas eu não sei como isso pode ser possível porque a Netflix não, até hoje, onde eu sei, ela não fica pegando esses dados das pessoas. Enfim, isso eu não vou falar aqui, eu acabei de ver no Google, então estou meio surpreso. E também vi outra coisa também que o Observatório do Cinema do UOL está dizendo que a Netflix nega isso, que essa informação não é verdadeira. Você vê que tudo é muito complicado na web. Eu gosto de lidar com os fatos. E o fato que eu posso dizer para vocês é os episódios têm nome. Eles têm adaptações, eles têm roteiristas que adaptaram de contos. Parece que alguns não foram adaptados, foram escritos direto. Então vamos lá. Eu vou começar a falar para vocês agora aqui, né? Vamos entrar aqui e falar de cada um dos episódios. São animações, quase todas animações, praticamente tem um único episódio que não é animação, tem uma animação pequena dentro do filme, que ele é um dos últimos, que é na verdade, o Era do Gelo. E são todos os episódios muito legais, muito interessantes. Eu gostei muito de ver todos os episódios. Mas eu confesso a vocês que, embora no começo eu tenha ficado muito empolgado, depois eu me desempolguei. Eu pensei, bom, ok, é uma série boa, não é uma série excelente. A animação é fantástica, as animações são excelentes. E lembram muito, como alguém já falou também, a antiga série Heavy Metal. Série não, um filme em episódios de 1980, 81. Depois, na virada do milênio, teve um outro, né, que não foi tão bacana. Mas aí já era uma nova equipe, já era um novo. A revista Heavy Metal mudou de mãos, né? E não ficou tão interessante. A Heavy Metal procurou ser inovadora no seu tempo, falando muito de sexo e de violência, no momento em que as animações não buscavam isso. Você não tinha animações com sexo e violência. Eu vi Heavy Metal no cinema e a censura, se não me engano, era 16 anos. Então era bastante complicado. Isso em 81, mais ou menos. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje não é que a gente tem que fazer animações pudicas, castas e recatadas, de jeito nenhum.
Só que o sexo e o sangue em alguns dos episódios me parece sem sentido. Realmente não me parece fazer sentido. Então, vamos lá para falar um pouco de cada episódio. Tô tentando tirar aqui do Netflix, que eu abri também para dar uma olhadinha nos episódios, e eu tô um pouco complicado aqui. Então eu vou tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Hum, tá, pronto. Bom, vamos lá então. São 18 episódios, eu vou falar aqui na ordem em que eles estão colocados na lista da Netflix. E essa ordem realmente não mudou, não importa que as notícias de jornal dos últimos 2 dias não tenham dito. Eu não comecei pelo primeiro, tá? Eu comecei pelo sétimo, pelo Beyond the Aquila Rift. E eu vou explicar pra vocês depois por quê. Eu vou ler de acordo com a ordem pra ficar mais fácil pra vocês procurarem isso depois. Sony's Edge, a vantagem de Sony, é muito interessante porque é uma história tipicamente cyberpunk, cyberpunk mesmo. E é um cyberpunk dos anos 80 para 90, né? Essa é uma história do britânico Peter F. Hamilton, é a animação feita pelo Blur Studio e a adaptação, como de metade das histórias ou mais, é do Philip Gellert. Essa história é uma história parecida com aquela Monstros de Aço, que é do Richard Matheson, inclusive. É a história de uma mulher que tem uma ligação é, telepática com cibernética também, com uma criatura geneticamente alterada em batalhas tipo gladiadores, né, no submundo da cidade. Britânica, aparentemente submundo de Londres, embora isso não fique claro. É uma história muito interessante, mas é trigger warning, tá? Fala de abuso e vingança e muita violência. Eu acho que é uma história interessante, mas aliás as histórias todas são para adultos, não tem história para adolescente nessa série, tá? Então fiquem ligados com isso. Sony Z é uma história que é trigger warning sim e muito violenta. Então, você curte, ok. Né? Não é muito a minha pegada. A pegada cyberpunk, sim, é o cyberpunk clássico que a gente está vendo aí, com chips, com aquele comportamento bem, né? Né? Uma coisa assim, bem babaca que hoje em dia eu não consigo fazer mais sem ser ridículo. Mas pra gente, quando era jovem nos anos 80, era uma coisa muito importante. Então, em honra desses tempos, a gente assiste e dá uma nota legal. Eu não vou dar nota direta aqui, tá? Só para vocês entenderem, né, a pegada. Na sequência, aí eles fazem uma coisa interessante de alternar histórias mais cômicas, tá? Então a seguinte é o Three Robots, né? Do John Scalzi. John Scalzi, na verdade, tem várias histórias aí. Tem umas 3 histórias nessa antologia. E é uma história de pós-apocalíptica, onde não sobrou nada da humanidade, só sobraram robôs e aparentemente animais. Como gatos, por exemplo. Não vou falar mais porque, assim, os diálogos dos robôs são muito engraçados. Eles são robôs, 2 deles são uma forma mais humanizada e um terceiro não, mas eles todos têm um diálogo palavrão pra caralho, entendeu? É uma pegada de um sacanear o outro, feito adolescente passeando por um ferro velho. É mais ou menos por aí. Terceira, The Witness, do Alberto Miego. Eu acho que Miego, eu nunca ouvi falar nesse cara, eu tenho a impressão de que ele, como ele também é um animador, eu acho que ele fez direto pra isso aqui. E ficou muito bacana. É uma história em loop temporal, que eu não vou contar mais nada pra vocês, de uma mulher que vê do outro lado do prédio, da rua, de um outro prédio, ela vê um cara assassinar uma garota. E aí ela sai fugindo do cara pela cidade. Então você vê também muito cyberpunk. Ela é uma stripper e ela tá indo pelo submundo da cidade até chegar no lugar onde ela faz o strip, lá um strip club BDSM, sadomasoquista mesmo. E ela faz, e ela vai lá e inclusive tem a dança erótica, que é muito erótica. As animações são muito realistas. Esse traço é um traço mais quadrinístico, lembra um pouco o Paul Pulp, mas ele não eu falei, não é para crianças, então tem muito, muito sexo mesmo. Ele termina de maneira circular, que eu não posso falar, é um loop, mas você fica assim, tá bom, já vi isso muitas vezes em muitos lugares. Como animação é muito lindo. Como história é boa, mas você espera uma coisa diferente e você não tem. Mas ok, vamos lá então. Quarta, Suits. É muito legal, mas de novo assim, se quer muita violência, mas a violência assim, tipo, vamos dizer assim, não glamourizada, pelo contrário, aquela violência pessoal redneck de uma cidade interior americano, que de repente eles têm mechas. Tem robôs gigantescos que eles entram dentro e dominam para destruir hordas de alienígenas devoradores que de vez em quando aparecem nas fazendas deles da região. Né? Também não vou falar mais. Agora tem sangue pra cacete. É mais divertido para quem gosta de mechas, eu particularmente gosto.
e é muito aquela linguagem redneck do interiorzão americano. Então, assim, é interessante porque as pessoas todas são legais. Então você tem um cara típico hétero redneck, uma lésbica, fumadora de charuto, que aí você vê também que tem um certo estereótipo, mas todo mundo ali se gosta e se ajuda. Então tem uma coisa que eu acho que é bacana de parceria aí, né, e de aceitação da diversidade. De novo, a história também não é. Tem um finalzinho surpresa que você vai ver que no meio pro fim da história você entende qual é o final surpresa e não é tão surpresa assim. Mas ok, de novo, animação legal. 5. Sucker of Souls. Essa história é um conto. O quarto é do Suits, é do Stephen Lewis. Também não conheço esse autor. O quinto também, Kirsten Cross. Kirsten Cross é uma autora, eu já ouvi falar nela, mas eu confesso que eu não li nada. É, a Kirsten Cross escreveu Sucker of Souls, que o Philip Gellat também adaptou. E é uma escavação arqueológica que desperta uma espécie de vampiro, mas é muito monstruoso e que ataca os mercenários. A coisa já eu acho meio chatinha porque os mercenários se comportam como os mercenários de qualquer filme tipo Predador, que só teve graça no Predador. São aqueles caras, né, hiper machos, até as mulheres são muito, né, masculinizadas, e o pessoal fica todo mundo brincando e falando piadas bem racistas ou machistas ou nojentas uns com os outros, e você é levado a achar que aquilo é legal. Não é legal. Claro, no Predador, vocês sabem que tudo vira do avesso, eles se fodem, morrem quase todo mundo menos o Schwarzenegger, isso não é spoiler, pelo amor de Deus. Nesse filme também não é exatamente isso, tá? Mas tem uma pegada inicial que lembra e eu acho meio chatinha. E a história, de novo, a história é bacana para explorar possibilidades de animação, mas te dá uma sensação de claustrofobia bacana. Acho que eu vi em tela pequena, acho que em tela grande deve ser muito bom de ver, com a luz apagada, mas, de novo, a história é legal, mas não te dá, além daquele medo em determinado momento, não te empolga demais. Aí, de novo, dá uma coisa de comédia. When the Yogurt Took Over, do John Scalzi, adaptado aí pela James Robertson. Acho que é a única que adaptou. É uma história. É a Kristen Cross, é uma autora. E, no caso, é a segunda mulher, a James Robertson, é a adaptadora da história do John Scalzi. É uma flash fiction. Vocês vão encontrar o livro. Não sei se eu vou conseguir botar aqui embaixo. Eu tô querendo botar outras coisas embaixo. Eu vou explicar pra vocês por quê. Faz parte de uma coletânea de flash fiction do John Scalzi chamada Miniatures, que foi publicada em 2015. Eu não conhecia, confesso. Baixei outro dia pela Amazon porque tá acho que R$ 12, acho que nem isso. E vale muito a pena. Eu tô na metade, claro, porque é uma coletânea pequena. As histórias do Scalzi são sempre muito boas. Eu gosto muito do Scalzi. Então, vamos lá. Beyond the Aquila Rift. Essa história escolhi primeiro para ler, para ver. Por quê? Porque eu tinha lido esse conto. De todos esses, foi o único conto que eu tinha lido. E é um tremendo conto. É um tremendo conto do Alastair Reynolds. No fim das contas, tem um plot twist que também ele é mais ou menos previsível. Mas a história é muito intensa. Tem uma cena de sexo que é muito boa, é muito bonita. Talvez um pouco objetificadora, sim. É preciso pensar nisso. E segundo alguns autores que eu conheço, com quem eu conversei no Facebook, o Mark Laidlaw é um deles, por exemplo, ele não gostou da cena de sexo. Eu perguntei pra ele por quê. Eu falei, não, porque até hoje em CGI você não consegue fazer direito uma cena de sexo. Ela fica muito estranha, muito forçada. Eu tenho que concordar com ele, é muito sexo de videogame. E o Mark Laidlaw é uma sumidade. Mark Laidlaw, pra quem não sabe, ele foi o criador de Half-Life 2. Então, aliás, da franquia Half-Life, se não me engano, 1 e o 2. Então eu não tenho muito o que discutir com o Mark Laidlaw, não, ele tá certo. Né? Mas eu gostei porque esse conto pra mim é um conto legal. Eu tô até pegando pra reler agora. Né? Bem como Zima Blue, que é um dos últimos lá que também é do Alastair Reynolds. Então, vale a pena. Quer dizer, eu gostei, acho que é um conto bem honesto. Sempre levando em conta, gente, que o Alastair Reynolds é um cara da minha idade, tem 52 para 53 anos, é britânico, não me parece um cara particularmente machista, mas tem uma pegada mais, né, mais, mais de macho. Não sei se isso aí seria machão. Cabe inclusive às mulheres, aos LGBTs que vejam essa história e me digam depois, se vocês quiserem, nos feedbacks aí, para dizer: olha, é legal, então não é legal, é objetificadora, não é objetificadora. Eu gostaria de saber realmente, para entender até a minha receptividade a esse conto. Na sequência, um dos mais bonitos de animação e eu acho que de poesia, que é o Good Hunting, do Ken Liu. Ken Liu é um americano de nacionalidade de ascendência chinesa, que é um tremendo autor de fantasia, basicamente. Só que aí, Ken Liu escreve aí uma história steampunk
com fantasia e magia em Hong Kong, na virada do século XIX para XX. É uma história linda, de uma história de, não de amor, é uma história de amizade entre um homem e uma mulher shapeshifter. Também não vou falar muito para não dar bandeira. Mas é muito bonito, com uma relação, inclusive, que não tem sexo. É uma relação de amizade profunda. E é bacana que essa história realmente não objetifica. Quer dizer, objetifica de um certo jeito, mostrando o tempo todo que é contra. Que isso é o que acontece em uma certas sociedades, como a sociedade colonial britânica na China, mas o tempo todo os protagonistas são chineses. Isso é muito legal. Então, essa é uma das que mais me agradaram. Vale a pena ver. Na sequência, The Dump, do Joe Lansdale. Lansdale é um cara muito divertido, mas ele é autor redneck americano. Redneck não vou dizer isso, porque esse é um exagero e talvez seja até ofensivo. O Lansdale, até onde eu sei, não conheço ele pessoalmente, mas ele é um cara que já deve ter na casa dos seus 70 anos. O cara é um cara que mora mais pro sul dos Estados Unidos, o cara tem. É tipo um Stephen King lá do sul, perto da Louisiana, se eu não me engano. E ele faz várias atividades sociais de incentivo à leitura e à escrita, né? O cara também tem, acho que ele tem até um dojo de artes marciais, ele pratica artes marciais também. O cara tem uma coisa muito bacana, apesar dele, e não é um cara que advoga a violência e pegar em armas, apesar dele escrever histórias sobre pessoas assim. Mas se alguém leu algum dos livros ou viu a série que está passando agora de Hap e Leonard, eu acho que essa série acabou depois de 2 temporadas. É uma série super legal, os diálogos são rápidos e certeiros. É uma coisa tipo quase que são dois caras que se envolvem em umas pegadas meio violentas, detetives sem ser detetives, tem aquela linguagem mesmo né, da Louisiana. E assim, ele é um cara muito divertido de ler. Até porque o que ele coloca pessoas mais com essa pegada redneck e de alguma maneira elas sempre se fodem, entendeu? E esse The Dump é uma história de terror com ficção científica curta e certeira. Ela é uma história muito bacana. Ela pega pesado e você não gosta dos personagens, mas não é pra gostar dos personagens. Isso que é interessante. Quando é feito assim, como Lansdale sabe fazer como poucos, aí eu acho que vale a pena ler. Na sequência, Shapeshifters. Shapeshifters aqui foi traduzido pelo menos na relação de, con- de episódios, como metamorfos, eu não costumo traduzir assim, o correto geralmente é transmorfos mesmo, como a tradução de quadrinhos da Abril deixou consagrado na década de 70 para 80 e também usei isso já em traduções de livros, né? Mas enfim, até conheci rapidamente, eu não vou lembrar o nome dela agora, desculpe, a tradutora da dublagem. Eu não sei se na dublagem foi usado desse jeito, embora na palavra, no episódio, eu não me lembro de ninguém falar shapeshifters, talvez falem. Mas na verdade o que você tem aí eu vou falar porque é uma coisa de que em 1/3 do episódio isso aparece, esses shapeshifters são lobisomens marines. Marines não, lobisomens do exército americano no Oriente Médio. É muito louco, mas também é o seguinte, nada que já não tenha sido feito antes. Eu poderia, em várias das histórias que eu citei até agora, falar bastante, mas esse aqui vai dar mais de 1 hora, não é o meu objetivo. O Shapeshifters, na verdade, ele é do Marco Close, e o Marco Close ele também escreve mais histórias, é só de ficção científica e fantasia militares. Eu nunca li o Marco Close e acho que agora eu entendi por quê. Porque os episódios dele são os mais violentos, e uma violência que no fundo, embora ela deixe claro a questão que dentro das Forças Armadas, por exemplo, existem preconceitos, ele é um cara que é defensor, né, de Forças Armadas americanas, e eu, em princípio, eu totalmente contra. Eu sou contra Forças Armadas, sou contra militarismo e muito menos, sou mais ainda militarismo americano. Não tenho como defender. Falamos agora há pouco de colonialismo britânico. Isso aí é a forma do colonialismo que a gente tem hoje, que é pela força dos militares. Não tenho como ser favorável a isso. Então, só para dizer para vocês que é uma história bem escrita. Ela se baseia num tipo de princípio que já foi usado antes por Paul Anderson, que é um escritor fantástico. Um livro chamado, dois livros na verdade que ele escreveu. Um deles chama-se Operation Luna, que é sobre uma guerra é, dos Estados Unidos com um território. Aliás, era territórios árabes, mas essa guerra, essa história é da década de 50, mais ou menos, do século passado, em que ele coloca magias, assim, os Estados Unidos tem um batalhão que é de donzelas com unicórnios, tem um batalhão de lobisomens, tem os Estados Unidos, os árabes têm um batalhão de gente usando jeans, né? E as armas deles são armas mágicas e eles todos voam em tapetes voadores. Seria meio bobo para hoje, mas é interessante. A história faz sentido. E aí, no caso dos militares do Paul Anderson, ele pega muito mais leve, né? Ele coloca muito mais uma coisa de estratégia do que
de fervor militar, que é o que o Marco Close coloca. Então eu normalmente não recomendo para quem não curte isso. Na sequência, Helping Hand, que é da Claudine Griggs, acho que é a segunda e última autora que escreve aí, e nessa história, e a Helping Hand é uma história que lembra muito Gravidade, do Alfonso Cuarón, muito. Também é um acidente que pega a personagem que está fazendo spacewalk e ela fica perdida durante um tempo. Só que aí eu não posso contar nada. Aí o que acontece é isso, e aí é como ela vai se livrar dos problemas, como ela vai resolver o problema para poder sobreviver e voltar para o módulo dela. É uma história rápida e essa história me arrepiou. Eu gostei. Acho muito Stretch of Imagination. Acho que isso nunca seria possível. Eu não conheço nenhum astronauta que pudesse me garantir que isso poderia acontecer. Mas é a suspensão da descrença. Ou você aceita ou você não aceita. E quando eu leio essas histórias, eu aceito. Né? Aceito isso muito mais do que aceitar essas questões de militarismo nas histórias do Marco Close, por exemplo. Mas enfim, vamos lá. A história seguinte, veja bem, do Joe Lansdale também. E ele faz uma história que, embora comece com dois personagens meio rednecks, vendedores, dentro de um carro no deserto americano, que o carro pifa e eles não têm como sair dali, tem que passar a noite ali, eles têm uma experiência psicodélica, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida em termos de animação. Eu vou te confessar, essa é uma animação que eu queria entrar dentro e participar. Não, também não posso falar mais nada, mas eu duvido que algum de vocês não tenha achado pelo menos muito bonita essa história, ainda que essa história possa ter sido meio boba, com um final muito. Não é um final ruim, mas totalmente previsível. Dá pra entender como seria esse final, né? Vamos lá. Aí a 13ª história chama-se Lucky 13th. Também é do Marco Close. É mais legal, mas tem muita guerra. É a história de uma garota que tem que tem uma guerra no espaço entre duas facções aparentemente de humanos. Eles lutam e ela recebe o comando de uma aeronave, bombardeio e de tropas de carga, né? Que é o número da nave é 13, 0013, né? Tal, e a soma dos números dos algoritmos dá 13. E todo mundo diz: olha, não pega essa nave não, porque toda vez que ela pega, as patrulhas quase ninguém sai vivo. E ela pega essa patrulha e ela faz quase 13 missões em que nada acontece de errado, até a última, claro, que vai dar um problema. Né? E aí não posso falar mais nada. Esse episódio é muito aterrador em termos de Uncanny Valley. Vocês sabem o que é Uncanny Valley, né? Uncanny Valley é aquele momento em que você tem uma animação ou um robô ou uma animação digital tão bem feita que é quase indistinguível do ser humano. Mas só que você sabe que não é um ser humano. E isso dá um medo, dá um nervoso. O do Beyond the Ocular Rift, ele é mais tranquilo. A pegada é mais Half-Life mesmo, entendeu? Então você sabe, você consegue, né, ficar de boa aquilo ali. Essa não. Essa você vê que os atores foram usados para fazer a série, fazer o episódio, e esses atores você vê que um deles, acho que que faz a piloto, se eu não me engano, ela era uma atriz que fez aquela série Orange is the New Black. Uma das atrizes, eu acho que era a Pusey, né? Que era uma magrinha, tinha sido corredora e tal. E é assustador. Você vê que ali, porque é a atriz e não é a atriz. Deve ter feito motion capture com eles, né? E assim, no final bota uma relação de atores ali. Então isso dá um incômodo de vez em quando. Mas a animação é fantástica. Em seguida, Zima Blue, outra história do Alastair Reynolds, a segunda e última do Alastair Reynolds. Ela é uma história muito bonita também de animação, que foi feita em torno de um personagem que é um cara chamado. É um cara que não tem um nome específico e que ele se assina como Zima. E que ele vai trabalhar com a cor azul Zima, né? O Blue Zima, né? O Zima Blue. E ele é um tremendo artista plástico. E é interessante que quase todas as histórias de ficção científica que a gente conhece, nenhuma delas fala de arte, né? Como é ser um artista no futuro distante? Poucas pessoas fazem isso. Um autor que fazia isso era o Jack McDevitt. Jack McDevitt é um cara mais de FC militar, mas tem uma pegada interessante. Só que as histórias dele são muito tipo The Orville. Se você curte Star Trek com a pegada daquela série The Orville, então vale a pena ler o Jack McDevitt. Mas quando ele bota artistas, ele bota sempre artistas muito conservadores. Pessoas, por exemplo, pintores que gostam de fazer pintura tipo natureza morta. Então, pintura de uma nave espacial no espaço. Mas ela foi uma pintura que é até mais retrógrada, vamos dizer assim, do que uma pintura de airbrushing dos anos 80 para capas de livros de ficção científica. O Reynolds não, o Reynolds tenta colocar como seria fazer instalações no espaço,
como seria fazer obras de arte, vamos dizer, semelhantes às que a gente tem hoje na virada do século XX para XXI, né? Então seria interessante ver isso. Obras que muita gente, claro, vai dizer, ah, isso não é arte, mas é interessante, no caso do personagem, Zima Blue, ver até o nível, né, quase de autodestrutivo, ou não, que ele leva à execução da sua história. Isso é um futuro bem distante da humanidade, tá? O Reynolds gosta de fazer futuros para daqui a 500 ou 1000 anos. Então, eu não li esse conto, eu tenho esse conto, eu vou lê-lo para saber se é colocado a época. O Reynolds não costuma colocar a época, não. Ele dá a entender que é 500 anos para frente no futuro. Então, vamos ver. Eu acho que é um dos contos mais, é uma das histórias mais bonitas também. Já chegando no final, nós temos Blind Spot, né? Do Vitaly Shushko, que também é escrito, aqui está no Wikipedia tá dando que não tem autor, mas foi ele mesmo que dirigiu, adaptou, escreveu, adaptou e dirigiu. Eu acho também que deve ser uma criação dele específica para cá. E é uma história que também é meio bobinha, é muito meio Mad Max com ciborgues. Tá? Muito cyberpunk anos 80. Talvez essa história não seja nem recente, talvez seja uma história antiga. Mas histórias que eu acho bonitas visualmente, mas todos os conceitos ali estão ultrapassados. Só o finalzinho, que uma conexão de Wi-Fi desmonta toda a teoria por trás disso, você diz, ah, tá, que mais? Então, essa história foi uma das mais fracas. De novo, é tão rápida em termos de ação, é um roubo feito por ciborgues, que aí, em termos de ação, é interessante. É uma história que passa rápido. Na verdade, todos esses episódios, eles vão de 6 a 16 minutos. Esse acho que tem 8 a 10. Então, passa rápido. O penúltimo é uma história muito engraçada do John Scalzi, a última dele aí, Alternate Histories, também naquela coletânea, tá naquela coletânea Miniatures, que eu falei agora há pouco. E é muito legal porque como se fosse uma pessoa te explicando a navegação por um aplicativo de simulação de pesquisa de histórias alternativas. E aí ela fala assim: você selecionou a morte de Hitler. E ela dá 8 variáveis possíveis para a morte de Hitler e desdobramentos até a conquista da Lua. Então é hilário. Esse eu gostei muito. E a animação é bem bobinha, brincalhana, tipo aquele. Como é que é? Não sei se vou lembrar agora dos animaizinhos fofinhos que morrem, mortes horríveis. É um aplicativo australiano que fez um sucesso danado uns anos atrás. Happy Tree Friends, se não me engano. É animação desse tipo, cara, é genial. Eu achei uma dos mais engraçados. E o último, Secret War, do David Amendola, também adaptada pelo Philip Gelat, e é uma história passada na União Soviética, na Sibéria, durante a Segunda Guerra Mundial. E envolve criaturas demoníacas e monstruosas e um batalhão do Exército Vermelho que vai lá para destruí-las. É muito legal, mas de novo é quase uma coisa do Marco Close, só que é com soviéticos. Né? São soviéticos que são camaradas e companheiros uns dos outros, têm um espírito de luta de equipe e estão dispostos, se for preciso, a fazer um último sacrifício para destruir essas criaturas infernais. A animação também é quase Uncanny Valley, é muito legal e acho que tá aí uma história militar que eu gostei, talvez porque eu seja mais, tenho mais uma afinidade maior com os soviéticos do que com os americanos, mas enfim, né? É, então vamos lá. Esses episódios todos, para mim, compuseram um mosaico que para mim não importa a ordem que se assista, né? Eu, como eu falei para vocês, assisti primeiro o Aquila Rift, depois eu comecei a assistir do começo Sony's Edge, Three Robots. Na verdade, minto, eu assisti o Three Robots primeiro, porque eu achava que era uma outra história. Achava que era uma história, se não me engano, do Paul de Filippo. Uma história mais surrealista. Não era, do John Scalzi. E falei, ah, tá bom, então depois do Three Robots eu comecei a ver de novo, pelo começo. Sony's Edge, The Witness, Suits e tal. Aí comecei a ver quais os episódios menores. E descobri que os menores eram do John Scalzi, né? Eu pulei. Depois disso aí eu comecei a ver tudo, tá? Tem uma hora que eu pulei pro Zima Blue, depois voltei de novo. Enfim, não tem necessidade de você ver na ordem, tá? Eu acho que tá super tranquilo, você pode ver tranquilamente a hora que você quiser, não tem problema. Enfim, não é uma série genial, mas é uma série boa, é uma série muito legal, que dá pra você curtir sem susto. E eu queria fechar esse episódio aqui falando uma coisa muito legal. Eu acho assim que eu tenho conversado com as pessoas sobre essa série e as opiniões quase todas são aquelas de que a série é bacana, algumas poucas pessoas dizendo que a série é genial e algumas outras pessoas dizendo assim, ah, não sei se é muito bom, ainda tem que ver, tem que prestar atenção, tem que pensar melhor, ver de novo e ok, acho que vale a pena. Eu pensei numa coisa, não se sabe se vai ter uma segunda temporada ainda, né? A Netflix não fala nada, tem aqui
uma, um pequeno release dizendo que é isso, que não se tem nada especificamente marcado para isso. Mas enfim, ah, o que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: fazer um exercício aqui de brincadeira, uma brincadeira nerd, e propor 10, não vou propor 18, que é muita coisa, a gente vai gastar muito tempo aqui. Propor 10 histórias, 10 contos, que estão entre os meus preferidos de ficção científica de todos os tempos, que eu gostaria muito de ver adaptados. Eu procurei fazer 5 homens e 5 mulheres, porque não tem paridade de gênero nessa coletânea aí que a gente acabou de ver. Mas eu coloquei, fiz questão de colocar uns 2 ou 3 contos bem antigos que são muito bons e eu recomendo. Vou explicar por quê. Então vamos lá. Essa lista aqui eu vou botar embaixo nos comentários e vou botar inclusive algumas histórias que você encontra online. Então eu vou também encontrar online. E tem pelo menos 2 que você encontra no YouTube, que foram transformadas em episódios de séries de TV. Mas acho que dariam excelentes animações também. Enfim, cada um sugere o seu. Se vocês quiserem também sugerir embaixo uma lista de contos que vocês acham que seria interessante, mas procurem contos que não tenham saído em português, procurem contos diferentes, né? Contos interessantes. Vamos lá. Sem ordem de qualidade, tá? Vou contar de 1 a 10 aqui, foi o que veio da minha cabeça e eu fui escrevendo. The Sixth Palace, do Robert Silverberg, de 1964. É uma história muito curta, dá para fazer uma animação de 6 minutos, que é justamente um mercenário interestelar que entra num palácio alienígena cujo fosso está repleto de esqueletos de mercenários que antes dele tentaram entrar para pegar o tesouro, que é guardado por um robô assassino. E ele tem que passar por um teste com um robô assassino. Será que ele vai conseguir? Vejam, leiam um conto e vejam o que vocês acham. A segunda história, La Terpsicore, da amiga argentina Teresa Mira de Echeverria, escrito em 2016 e publicado em espanhol original e em tradução para o inglês do Lawrence Schimmel na revista Strange Horizons, que está online e gratuita. É uma tremenda história de space opera passada no futuro, em que o piloto de uma nave que está na órbita da Terra para fazer uma defesa da Terra precisa acessar um dispositivo que vai fazer com que ele tenha acesso a vários contrapartes dele em vários universos para tentar juntos, fazendo uma espécie de conselho de guerra, chegar à conclusão de qual a melhor forma de lidar com os alienígenas. É uma história que eu acho genial e muito diferente de tudo que eu já li. Essa história que me fez ficar fã e hoje também amigo da Teresa. Então recomendaria fortemente que alguém adaptasse isso, pelo amor de Deus. Pra filme também, né? Não podendo no primeiro momento, um episódio animado seria muito legal. Terceira história, Far Centaurus, do A.E. Van Vogt, de 1944. Esse tipo de história vocês não vão reconhecer depois. Se eu contar a história toda pra vocês, não vou contar a história toda. Histórias que vocês encontram na web também. Se não encontrar de graça, encontram na Amazon bem barato. Far Centaurus é a história da primeira expedição para Alpha Centauri. E essa expedição para Alpha Centauri é a velocidade subluz, ou seja, né, a velocidade relativística. Ela vai demorar 500 anos para chegar a Alpha Centauro, mas os caras vão estar congelados. Só que quando eles chegam a Alpha Centauro, 500 anos depois, tipo assim, 80, 100 anos depois que eles embarcaram, a humanidade descobriu o motor de dobra. Então, a humanidade ultrapassa eles no caminho, eles não conseguem achar a nave deles para parar a nave, e eles vão e constroem toda uma civilização. Então, 500 anos depois, já tem uma colônia muito desenvolvida em Alpha Centauri. Quando eles chegam lá, o pessoal diz: Não, não, sejam bem-vindos. Eu sei que vocês chegaram atrasados, mas aqui a gente está aqui para. Né? E eles ficam se sentindo uns bostas, porque, porra, como assim? E não é só isso a única coisa. Os hábitos e costumes são diferentes. E tem outra coisa: essa humanidade é meio pós-humana. E eles têm várias questões, inclusive. Eles acham que o cheiro dos humanos da nossa época é um cheiro horrível. Os humanos fedem. Não adianta tomar banho ou botar perfume, entendeu? E aí começa a segregar esses caras, entendeu? Então aí fica uma crise dos diabos. Mas tem um desdobramento maior que eu não vou contar pra vocês, que vale a pena vocês lerem. A quarta chegou a sair no Brasil, na antiga Isaac Asimov Magazine. Trata-se de Bloodchild, da Octavia Butler, de 1984. Bloodchild é uma história assustadora de uma tripulação que vai parar 2, 3 gerações antes num planeta. Eles são acolhidos por alienígenas, eles não conseguem voltar para a Terra, os alienígenas acabam botando eles não como animais de estimação, mais ou menos. Tratam eles muito bem, porém os alienígenas descobrem que os humanos são melhores que eles próprios para gestar os ovos deles.
Só que essa gestão é o seguinte, a pessoa, o homem ou a mulher humanos são infectados para fazer a transposição dos ovos, só que os ovos é que nem filhote de escorpião, pelo que me dizem, né? As criaturas nascem dentro da barriga e devoram seu caminho pela criatura até sair e a criatura está morta. Então, todo humano que é escolhido, é, as criaturas alienígenas diziam, olha, é uma honra para você ser um hospedeiro, só que o humano vai morrer. Então, é uma história pavorosa. Muito trigger warning aí para vocês. A quinta é Burning Chrome, do William Gibson. É uma das primeiras histórias cyberpunk já escritas. E é aí que o Gibson cria a palavra ciberespaço, não é em Neuromancer, tá? Burning Chrome é uma história muito simples também de dois hackers que tentam fazer um assalto, uma espécie de assalto cibernético, um furto, e ao mesmo tempo está disputando uma garota. É história para adolescente. Eu acho que vale a pena porque a gente tem que. Acho que a gente tem que entender como era o cyberpunk do começo, de verdade. É uma história que talvez fosse uma das mais fracas, mas eu acho que vale a pena pela questão histórica. Na sequência, Consider Her Ways, do John Wyndham, de 1956. Esse, esse episódio, essa novela virou um episódio de Alfred Hitchcock Hour, em 1964. E ele tem um link para o YouTube aí. Eu vou colocar também esse link para esse episódio. Eu não vi ainda, estou colocando esses episódios sem saber, tá? Eu descobri isso quando fui fazendo a pesquisa e fiquei muito afim de ver. Consider Her Race é uma história que ela antecede a história do conto da Aya, tá? Ela tem um pouco a ver com o conto da Aya da Margaret Atwood. Só que tem um recurso aí que uma personagem, que é uma mulher que é bibliotecária da nossa época, da década de 50, ela tem algum um piripaque, um problema, e ela troca de mentes com uma mulher do futuro distante. Uma mulher do futuro distante, um futuro em que é um futuro muito distópico, em que as mulheres são apenas matrizes geradoras de outros seres humanos. E ela passa um tempo tentando entender o que é essa sociedade e desesperada para voltar para a nossa. Né? Então é uma história muito cruel. Eu diria quase misógina. Eu já li coisas do John Wyndham que eu acho muito boas. Eu não acho que o Wyndham seja um misógino. Eu acho que ele bota isso como um cautionary tale, como a Margaret Atwood fala. Né? Só que ele pisa no acelerador, ele bota os dois pés na jaca. Então, já sabem. É o tipo de história que para vocês lerem tem que ter muito estômago. The Tea Master and the Detective, da Liette de Bodard. Foi publicado agora em 2018, já está concorrendo a vários prêmios. É uma novela muito legal do seu universo Shuya. Eu não sei pronunciar esse nome direito, escreve-se X-U-Y-A, que é um universo do futuro distante, space opera de matriz vietnamita. A Liette é franco-vietnamita, ela é de ascendência vietnamita, é francesa, é parisiense, e ela só escreve em inglês. E ela tem várias histórias sensacionais, várias ganhadoras de prêmios. Se não me engano, esse Team Master Detective já está concorrendo a prêmio também. E é uma história que é uma versão de Sherlock Holmes desse universo Shuya. É muito legal, é muito interessante. Eu dou força para vocês lerem. Essa história vocês vão ter que ler, comprar uma novela que vocês compram na Amazon Kindle. E, olha, eu me diverti muito. Eu escolhi essa história em 2 dias. Vale muito a pena ver. Sand Kings, do George R. R. Martin. Estávamos falando, e a gente vai falar em algum momento aqui de Night Flyers, como, né? Night Flyers é uma história muito boa que virou uma série decepcionante da Netflix. Sand Kings também virou um episódio de série do Outer Limits, chamada Quinta Dimensão, de 1979. E é uma história muito legal sobre como você pode construir uma civilização, entre aspas, e ela dar errado e se voltar contra o criador. É uma história de terror com ficção científica, que ela é mais curta que Night Flyers e eu acho tão boa quanto. O Sand Kings ganhou o prêmio também nos Estados Unidos. As duas últimas são de autoras, conheço uma delas e outra não. A que eu não conheço é a Naomi Kritzer, que escreveu um conto pequeno chamado Cat Pictures, Please. E também ganhou o prêmio. Eu não lembro se ganhou o Hugo ou se ganhou o Nebula. Mas é um conto genial, tá de graça também. Vou tentar deixar o link para vocês. E é o futuro em que as inteligências artificiais adquirem consciência e tudo que elas querem é ficar de boas e ver fotinho de gatinho na internet. Mais que isso, eu estrago o resto da piada. Tem mais, mas é divertido ler. E a última é uma novela também muito complexa, de uma autora que eu gosto muito, que é uma autora que não é iniciante, mas ela acho que ela tá para dar o seu grande salto agora, que é a Juliette Wade. Ela tem um podcast, um videocast, na verdade, chamado Dive into World Building. Vocês precisam ver, vou tentar deixar o link para isso depois. E que eu já fui entrevistado anos atrás nesse programa dela, que é sobre World Building.
E ela tem um mundo muito legal, que esse mundo é de uma colonização humana, onde você tem uma raça, a raça humana e uma raça de cachorros que não dá para deixar muito claro se eles são cachorros uplifted, quer dizer, cachorros da humanidade da Terra, que a impressão que dá é que que é isso, tá? Não seriam seres alienígenas é, parecidos com cachorros, né? Cachorriformes ou caniformes, eu não sei. Acho que não, acho que são humanos, cachorros da Terra que evoluíram e tem uma civilização toda deles. O jeito que ela constrói essa civilização canina é genial. Não é nem um pouco clichê, tá? Aliás, as autoras, eu gosto muito mais de autora do que autor, porque a gente, autor homem, tende a colocar muito clichê. Talvez as autoras, justamente, né, é, como a Capitã Marvel, vamos falar sobre isso outro dia, tendem a ter que matar dois leões por dia, ao invés de um, né? Porque são mulheres. E isso faz com que, embora a questão aí seja muito difícil para elas, por um lado, faz com que a maioria dessas autoras faça trabalhos muito melhores que os homens. Eu admiro muito, toda a minha admiração e respeito para as escritoras de ficção científica dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil também. Tá? Sobre as do Brasil, nós vamos falar em outro dia, em outro momento. Essas autoras, tem a Argentina também, a Teresa, que são geniais. Eu acho que as melhores histórias que eu coloquei agora são das autoras. Então, eu vou tentar botar links para todas ou quase todas aqui. Eu vou recomendar fortemente que vocês leiam todos aqui e depois também venham dar, né, palpite, feedbacks. Vamos falar mais sobre isso depois. Esse foi um programa longo e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo programa.